DGOP. Introdução. A Polícia Militar de Minas Gerais, organização estruturada na hierarquia e disciplina, tem como missão constitucional, em síntese, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de prevenção e restauração da ordem pública e de apoio a outros órgãos. Detentora exclusiva da execução do policiamento ostensivo. A Polícia Militar norteia seu emprego operacional com base em parâmetros de qualidade, produtividade e cientificidade. Corrobora com a primazia dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, nos termos expostos nas diretrizes de direitos humanos e polícia comunitária, norteadoras basilares das demais doutrinas de emprego operacional da Polícia Militar. A Diretriz Geral para o Emprego Operacional DGOP, em consonância com as diretrizes de direitos humanos e polícia comunitária, possui força normativa, genérica e principiológica em relação às demais normas e diretrizes operacionais da corporação. Visa comungar e condensar orientações estratégicas com o objetivo de proporcionar maior sustentação e modernização das práticas operacionais, enfocando a garantia da dignidade da pessoa humana, a promoção dos direitos e liberdades fundamentais e a prevenção criminal. Ressalta-se ainda que a DGOP tem a finalidade de modernizar e consolidar as diretrizes gerais para o emprego operacional no âmbito da Polícia Militar, de forma que possa servir como referencial para o alinhamento contínuo das ações operacionais em todos os níveis da corporação, principalmente considerando o enfoque primário de execução da atividade da polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, assegurando aos poderes constituídos a ambiência necessária ao exercício da democracia e viabilidade do Estado Democrático de Direito, como uma das instituições garantidoras do bem-estar da sociedade mineira. Numa incessante busca pelos melhores resultados de modo a evitar a escalada do crime e proporcionar a redução absoluta da criminalidade violenta nos últimos anos, o desafio vindouro da Polícia Militar insta na busca pela melhoria da sensação de segurança e redução do medo do crime. Para isso, considerando o próximo ciclo de planejamento estratégico, 2020 a 2023, a Polícia Militar apresentou o programa Minas Segura, que possui como premissas aumentar a sensação de segurança, reduzir o medo do crime, reduzir a criminalidade violenta e fomentar a comunicação direta. A consecução de tais premissas perpassa pela realização dos projetos vinculados aos eixos estratégicos: setorização do policiamento, segurança rural, prevenção à violência e ao crime e a inovação tecnológica na atividade policial, por meio da Polícia 4.0. Para que a DGOP esteja sempre atualizada aos propósitos institucionais e necessidades da sociedade, deve ser objeto de contínua observação e análise, pois trata-se de um documento de constante aprimoramento e evolução, sendo sempre atrelada ao portfólio de serviços da Polícia Militar, que é a materialização das atividades operacionais disponíveis ao atendimento geral da população de Minas Gerais. Objetivos. Objetivo geral: estabelecer as diretrizes do Comando Geral para o planejamento, execução, coordenação, controle e otimização das atividades operacionais de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, desenvolvido em um sistema metodológico único, aplicável em vários cenários de atuação da Polícia Militar. Objetivos específicos: estabelecer conceitos e definições inerentes à atividade operacional da Polícia Militar. Apresentar a estrutura e articulação operacional da Polícia Militar, bem como os critérios adotados para a criação,
recategorização e rearticulação das redes da Polícia Militar e unidades de execução operacional. Adequar o comportamento operacional da Polícia Militar às disposições legais em vigor, alinhando a metodologia de atuação operacional e definindo estratégias pautadas na prevenção criminal, repreensão qualificada, operações especiais e coordenação e controle das operações policiais. Orientar os responsáveis pelo planejamento do emprego operacional nos diversos níveis sobre os pressupostos metodológicos e procedimentos que antecedem ao emprego operacional, capacitando-os para o exercício da proficiência. Conceitos e definições. Ação policial militar é a atitude técnica do policial militar desencadeada a partir de um estímulo operacional. Ação pública. Característica inerente ao exercício da atividade de polícia ostensiva, visando a preservar o interesse geral da segurança pública nas comunidades, resguardando o bem comum em sua maior amplitude. Análise criminal. Atividade desenvolvida por um profissional com perfil de treinamento adequados que visa a identificação e o estabelecimento dos fatores que envolvem a criminalidade por meio de abordagem qualitativa e quantitativa, bem como a identificação de variáveis que se relacionam com esses fatores, apresentando correlações existentes ou não, com base nos aspectos espaço e tempo. Área. Circunscrição territorial atribuída à responsabilidade de um batalhão ou companhia independente. Atividade fim. Atividades operacionais destinadas à execução da polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, incluídas atividades operacionais auxiliares, sou guarda, etc. Atividade meio. Conjunto de esforços administrativos que permitam ou facilitam a realização da atividade fim. Cadeia de comando. É o conjunto de escalões e canais de comando por intermédio dos quais as ações de comando são exercidas verticalmente, nos sentidos ascendente e descendente. É característica das instituições que têm por base institucional a hierarquia e a disciplina, e uma organização escalar, vertical, desdobrando-se a partir do ápice em escalões sucessivos de responsabilidade para o cumprimento da missão. A cada escalão corresponde um comandante, que é o responsável perante o comandante superior, pelo planejamento e emprego de suas forças sob todos os aspectos. Canal de comando é o caminho por onde fluem, no sentido descendente, as ordens e orientações do comandante superior, e no sentido ascendente, as respostas e informações dos subordinados. Cartão-programa. Documento que prevê a indicação dos postos de policiamento, o itinerário a ser percorrido e os horários a serem observados na execução de policiamento preventivo. Carta de situação diária de operações. Documento diário que prevê o planejamento das operações a serem executadas pelas unidades, trazendo informações relevantes, especialmente para a coordenação e controle. Comandante. É o militar que planeja, organiza, dirige, coordena e controla o emprego de suas forças em razão do seu posto ou função, ou em decorrência de lei ou regulamento, e como tal é o único responsável pelas decisões. O comandante de uma guarnição policial militar será sempre o de maior posto ou graduação, ou mais antigo, em exercício permanente da função na região conurbada, localidade ou município. Comando é o conjunto de ações desenvolvidas pelo comandante e seus assessores, Estado-Maior ou Staff, visando atingir os objetivos da organização. Controle. Acompanhamento das atividades da corporação por todos os que exercem o comando. Chefia ou direção. De forma a assegurar o recebimento, a compreensão e o cumprimento das decisões do escalão superior,
possibilitando identificar e corrigir desvios. Coordenação. Ato ou efeito de harmonizar as atividades da corporação, conjugando os seus esforços necessários na realização dos seus objetivos e da missão institucional, realizada vertical e horizontalmente, em todos os níveis, na estrutura organizacional da corporação. Defesa pública. Conjunto de medidas adotadas para superar antagonismo ou pressões, sem conotações ideológicas, que se manifestem ou produzam efeitos no âmbito interno do país, de forma a evitar, impedir ou eliminar a prática dos atos que perturbem a ordem pública. Defesa social. Conjunto de ações desenvolvidas por órgãos, autoridades e agentes públicos, cuja finalidade seja de proteção e socorro ao cidadão, por intermédio de mecanismos que assegurem a ordem pública, tais como a prevenção ou a repressão de ilícitos penais ou infrações administrativas. Escalão de comando. São os diferentes níveis de comando que compõem a corporação, organizados em estrutura escalar, vertical ou hierárquica. Estatística. Ciência aplicada que utiliza métodos para a coleta, a organização, a descrição, a análise e interpretação de dados para a tomada de decisão. Evento de defesa social. Todo fato que exige intervenção de qualquer dos órgãos componentes do sistema de defesa social, de forma integrada ou isolada. Fiscalização. Acompanhamento operacional realizado no âmbito das unidades a fim de observar o correto cumprimento das normas pertinentes à execução da atividade fim, de acordo com as competências específicas. Fração PM. Estruturas operacionais derivadas de uma UEOP, constituindo-se uma subunidade. Fração PM desconcentrada. É aquela que se localiza na mesma guarnição policial militar da UEOP, porém em local diverso da sede administrativa. Fração destacada. É aquela que se localiza fora do município da sede da guarnição policial militar da UEOP. Geoprocessamento. A área de conhecimento que reúne recursos computacionais, como por exemplo sistemas de informação geográfica, e também técnicas matemáticas, com o objetivo de manipular dados geográficos. O geoprocessamento influencia diversas áreas, como a cartográfica, análise de recursos naturais, transportes, comunicações, energia e planejamento urbano e regional. Guarnição policial militar. Unidades operacionais e administrativas situadas na mesma sede, município ou região conurbadas, subordinados ou não à mesma unidade ou direção intermediária UDI. As frações PMs destacadas constituem a guarnição policial militar dos respectivos municípios onde estão sediados. Inteligência de segurança pública. Exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar as ameaças reais ou potenciais na esfera de segurança pública, basicamente orientadas para a produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para subsidiar os tomadores de decisão, no planejamento e execução de uma política de segurança pública e das ações para prevenir, neutralizar e reprimir os atos criminosos de qualquer natureza que atentem à ordem pública, à incolumidade das pessoas e do patrimônio. Itinerário. Trajeto que interliga pontos bases percorridos pelo policial militar em cumprimento a um cartão-programa. Local de risco de ação policial. Delimitação territorial, cujos fenômenos de natureza social, cultural e econômica interferem na incidência de violência e criminalidade. Malha protetora. Malha protetora consiste na adoção de ações preventivas e repressivas, baseadas na ocupação de espaços vazios, por meio de escalonamento intercalado, gradativo e sucessivo do emprego operacional a partir da célula básica, do policiamento preventivo, obedecendo ao princípio da responsabilidade territorial, até a utilização
e outros esforços de emprego e unidades de recobrimento para fazer frente a eventuais situações de crise ou elevação demasiada da criminalidade em determinados locais. Ocorrência policial militar. Todo fato que exige intervenção policial militar por intermédio de ações ou operações. Operação policial militar, conjunção de recursos ou ações, executado por policiais militares que exige planejamento prévio e específico. Ordem pública. Conjunto de regras formais coativas que emanam do ordenamento jurídico da nação, tendo por escopo regular as relações sociais em todos os níveis de estabelecer um clima de convivência harmoniosa e pacífica. Constitui, assim, uma situação ou condição que conduz ao bem comum. Policiamento extensivo. Ação policial exclusiva das polícias militares, em que o emprego do policial militar seja prontamente identificado, quer pela farda, quer pelo equipamento ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública. Ponto base. Local estabelecido em cartão-programa ou escala de serviço para permanência temporária dos policiais militares. Posicionamento de viaturas. Protocolo previsto em instrução própria que padroniza o estacionamento e posicionamento de viaturas nos aquartelamentos em via pública, quando de situações policiais militares em atendimento de ocorrências, policiamento preventivo, policiamento de eventos e operações. Posto. Espaço físico delimitado atribuído à responsabilidade de policiais militares constituído de um ou mais pontos base. Prevenção criminal. Conjunto de medidas destinada a impedir ou contribuir para a redução da criminalidade e dos sentimentos de insegurança da comunidade, levada a efeito com a adoção de medidas diretas de dissuasão de atividades criminosas e políticas e intervenções destinadas a reduzir o crime e suas causas. Primeiro interventor. Denominação utilizada em instituição específica, que o define como sendo profissional da segurança pública e depara inicialmente com a situação de incidente crítico, cabendo ao militar interventor identificar o tipo de incidente bem como seu perpetrator. Recobrimento. Atividade de policiamento ostensivo para suplementação aos serviços operacionais ordinários empregados pela UEOP. Registro de Eventos de Defesa Social, REDS. Ferramenta tecnológica que constitui uma base de dados única formada pelo lançamento de fatos policiais, de trânsito urbano e rodoviário, de meio ambiente, bombeiros e outros afins do Estado. Visa, portanto, a consolidação de todos os ilícitos penais e de sinistros levados ao conhecimento das instituições policiais e do bombeiro militar, pelas vítimas de ação criminal, de sinistros ou órgãos responsáveis pelo atendimento do fato ou recebimento da denúncia. Repressão qualificada. Conjunto de reações efetivas perante a ação criminosa, violência ou forças adversas, desenvolvido de modo sistemático nos locais, territórios ou momentos conhecidos e identificados como violência, antagonismo interno ou incidência criminal elevada. Instruído previamente com avaliação adequada da situação embasada em atividade de inteligência e com a execução norteada pela doutrina de emprego operacional da Polícia Militar de Minas Gerais. Sede. Região compreendida dentro dos limites geográficos do município ou distrito em que se localiza a unidade ou fração da Polícia Militar e onde o servidor tem exercício. Sede administrativa. Compreende a estrutura física do aquartelamento. Segurança pública. Garantir que o Estado, por meio de seus agentes federativos, União, unidades federativas e municípios, proporciona à sociedade a fim de assegurar a ordem pública contra violações legais de toda espécie. Serviços operacionais eletivos. Serviços que não possuem caráter impositivo quanto à sua implantação, servindo de guia aos comandantes, que são os responsáveis pelo lançamento do efetivo policial militar sob sua responsabilidade
e respectivo aporte logístico para execução das ações e operações, respeitadas a realidade social, cultural e geográfica da comunidade a que se destina. Os serviços eletivos possuem características de discricionalidade, com a escolha fundamentada ainda segundo o diagnóstico da demanda local e análise do fenômeno criminal de cada localidade e território. Serviços operacionais especializados. São serviços exercidos por policiais militares com capacidade técnica específica, voltada para atuação diferenciada em ocorrências que, por sua natureza, requeram o emprego desses militares. O exercício das atividades especializadas ocorre em situações que extrapolam a capacidade de atuação do policiamento ostensivo geral, seja pela particularidade do evento ou diante do conhecimento técnico necessário para a atuação. Serviços operacionais essenciais. Serviços considerados basilares e sustentáculos no desenvolvimento da polícia ostensiva e preservação da ordem pública de modo ordinário. Trata-se de serviços operacionais imprescindíveis e obrigatórios. Serviços operacionais ordinários. Serviços em que o efetivo da Polícia Militar é empregado prioritariamente com ênfase no policiamento preventivo de atendimento à comunidade. Setor. Espaço físico atribuído à responsabilidade de pelotão de Polícia Militar. Setorização. Estratégia de segurança pública preventivo de delimitação territorial, cujo procedimento consiste em organizar o ambiente, espaço de atuação com o objetivo de atuar em proximidade, interação com a comunidade e em atenção aos problemas que afetam a qualidade de vida local. Subárea. Espaço físico atribuído à responsabilidade de uma companhia da Polícia Militar. Subsetor. Espaço físico atribuído à responsabilidade de grupo de Polícia Militar. Tática policial militar. A arte de empregar a tropa em ações e operações policiais militares, de forma a se aplicar com eficiência os recursos técnicos que dispõe, ou de explorar as condições favoráveis para atingir os objetivos desejados. Técnica policial militar. Conjunto de métodos e procedimentos usados para a execução eficiente das atividades policiais militares. Termo circunstanciado de ocorrência, TCO. Procedimento de formalização de ocorrência policial referente à prática de infração de menor potencial ofensivo, em peça escrita, contendo circunstâncias e dados detalhados do fato. Universalidade. Princípio no qual todo policial militar, independente do tipo de especialização e área de emprego, deve estar preparado para a adoção de medidas ainda que preliminares em qualquer ocorrência que presencie ou para a qual seja acionado ou determinado. Zona quente de criminalidade, ZQC. Todo local que, por sua característica e histórico do registro de ocorrências policiais, apresente grande probabilidade de reincidência, demandando emprego preventivo e repressivo direcionado e dedicado.